Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Qual eram os dias que a igreja primitiva cultuava a Deus? Era aos sábados, aos domingos ou todos os dias? Esse será o tema desse estudo. Mas antes de darmos continuidade, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento eu peço iluminação, Senhor, da Tua poderosa palavra, como também iluminação para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento, para que possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dar entendimento da Tua palavra, para que possamos a cada dia, Senhor, crescer, Senhor, espiritualmente, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Abre a Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 3, o versículo 5 e 6 de Filipenses. Está escrito assim, o verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, foi fariseu. Verso 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui é o testemunho do apóstolo Paulo, depois da sua convenção. O apóstolo Paulo está falando aqui da sua antiga conduta no judaísmo, quando ele era fariseu. Vamos ler mais alguns textos para nós construir todo aqui um raciocínio, para nós entender sobre o tema desse estudo. Ainda vamos ler Gálatas capítulo 1, o versículo 13 e 14, que está escrito assim. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. Verso 14, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo, mais uma vez, está dando testemunho da sua antiga conduta no judaísmo. Paulo era um hebreu, filho de hebreu, um israelita, segundo a lei que nós acabamos de ler, em Filipenses capítulo 3, 5 e 6, ele era um fariseu. E nós sabemos que os fariseus, eles perseguiram o ministério de Cristo, como também o seu discípulo, porque eles acreditavam que Jesus, como também o seu discípulo, não cumpriram e não estavam cumprindo naquele momento a lei de Deus. E uma destas leis era o mandamento do sábado. Eles acreditavam que Jesus estava quebrantando o sábado. Vamos ler sobre isso no capítulo 12, versículo 2, versículo 1 e 2 de Mateus. Está escrito assim. Naquele tempo passou Jesus pela seara em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer. Verso 2. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Observe que os fariseus aqui, perseguindo Jesus, acreditando que Jesus, junto com seus discípulos, estava fazendo aquilo que era contrário à lei de Deus, o mandamento do sábado, como nós acabamos de ler. Vamos ler ainda mais o capítulo 5, versículo 16 em diante do Evangelho de João. Olha o que está escrito. E por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Entre esses judeus está aqui os fariseus. E entre esses fariseus que aqui se encontrava, estava o jovem Saulo, que era o seu nome antes da sua convenção. Vamos continuar lendo o versículo 17. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, na visão dos fariseus, juntamente com todos os judeus ali,
Jesus quebrantou o sábado e por isso perseguia Jesus como também o seu discípulo. E dentre esses daqui estava o jovem Saulo, que era um fariseu também. Esse é o propósito pelo qual nós estamos lendo essa parte, para nós entender a mentalidade de Saulo e a mentalidade de Paulo após a sua convenção em relação aos mandamentos e principalmente ao sábado, que é o tema que nós estamos estudando nesse vídeo. Nós sabemos que Saulo foi um perseguidor da igreja. Atos capítulo 8, o versículo 1 e o versículo 3 está escrito: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Verso 2: E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Verso 3: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Quero ler ainda o capítulo 9, o verso 1 e 2, que está escrito assim: Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, verso 2, e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Saulo considerava, juntamente com seus demais irmãos, amigos fariseus, como o povo judeu ali que perseguia o ministério de Cristo como seus apóstolos, como uma seita, como nós acabamos de ler no capítulo 9, o versículo 2. Essa era a mentalidade de Saulo por não conhecer a verdade. Após a sua convenção, no capítulo 9 de Atos, quando ele está indo perseguir os discípulos de Cristo na cidade de Damasco, com cartas, ou seja, dada pelos seus amigos fariseus, dando essa autoridade a ele para perseguir o povo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ou melhor, Jesus teve um encontro com Saulo e transformou a mente dele naquele dia. Saulo foi impactado pela revelação de Jesus Cristo e nunca mais ele foi a mesma pessoa. A partir de então, ele começou a pregar a palavra de Deus, a manifestar através das Escrituras que Jesus Cristo era o Cristo, o Messias prometido nas Escrituras, desde Gênesis até o último livro da primeira aliança. Ele ali passa a pregar a palavra de Deus e todos ficam atônicos, confusos, porque aquele que outra hora perseguia aquele povo que cria em Jesus, agora estava falando e manifestando o nome de Jesus Cristo, e assim o povo ficava confuso. Mas isso é o poder de Deus, é a manifestação do nosso Senhor Jesus na vida do homem pecador. A partir daquele momento, nunca mais Saulo foi o mesmo. A sua mente, em relação às revelações, a palavra de Deus mudou completamente. E Paulo foi um grande missionário, um grande homem de Deus, que passou a pregar a palavra de Deus incansavelmente. Mas o tema desse vídeo é: quais eram os dias que a igreja primitiva cultuava a Deus? Aos sábados, aos domingos ou todos os dias? Vamos entender esse raciocínio. Vamos ler capítulo 16, o versículo 13 e 14, que está escrito assim, de Atos dos Apóstolos. Verso 13, está escrito assim: no dia de sábado, Saulo, convertido em Cristo Jesus, pregando a palavra de Deus. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia,
e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento à palavra de Paulo. Ou seja, Deus abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Paulo está aqui pregando num dia de sábado. Observe esse detalhe. Era num dia de sábado que Paulo estava pregando. Vamos ainda mais no capítulo 20, o versículo 7 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim: no primeiro dia da semana. Observe esse detalhe que é muito importante. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. No capítulo 16, o verso 13 e 14, Paulo está pregando num dia de sábado. No capítulo 20, o versículo 7, o mesmo Paulo está pregando no primeiro dia da semana, ou seja, num dia de domingo. Vamos ler ainda capítulo 2 de Atos, versículo 46 e 47, para nós entender ainda mais esses textos. Está escrito assim, 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvo. Então, a igreja primitiva adorava e cultuava ao Senhor todos os dias no templo, como nós acabamos de ler no versículo 46, todos os dias, verso 46, no templo. Verso 47, como todos os dias eles pregavam, o verso 47 segue dizendo, e todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos, ou seja, todos os dias, através da ministração dos discípulos, havia salvação e libertação de almas. Então chegamos à conclusão que todos os dias devemos adorar a Deus. Não existe um dia específico para me adorar a Deus, ou no sábado, ou no domingo, ou na segunda ou na terça, mas sim todos os dias, os 7 dias da semana, nós devemos adorar a Deus, porque assim a igreja primitiva, os discípulos do Senhor Jesus, que andou com o Senhor Jesus, e um próprio fariseu, um grande homem que excedia no judaísmo, era extremamente zeloso, perseguiu Jesus como seus demais discípulos por quebrantar o sábado, pois a sua mente cativa ainda não entendia o propósito da palavra de Deus, não compreendia aquilo que estava revelado na palavra de Deus. O Senhor, ao teu encontro, a manifestar a revelação, a verdade a Saulo, ele veio a ser um grande homem e entendeu que não faz questão de dias e dias, independente de qualquer dia da semana. Mas o mais importante é nós adorar a Deus todos os dias, em espírito e em verdade. E o próprio Paulo, ele fala algo muito profundo aqui no capítulo 1, vamos ler, capítulo 1 de Gálatas ainda, o capítulo 1, versículo 11 e 12. Olha o que ele fala. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Verso 12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Quando o Senhor tem encontro com Saulo indo para a cidade de Damasco, no capítulo 9 de Atos, a sua mente resplandece o conhecimento, o entendimento, a iluminação a respeito de Jesus Cristo. E ele entende que Deus já falava do seu Filho desde Gênesis até o último profeta. Tudo estava revelado. Mas o Senhor Jesus abriu a sua mente. Que o Senhor Jesus venha abrir a minha mente a cada dia mais para entender a palavra de Deus, como também a mente de cada um de vocês que assiste esse vídeo,
nesse momento para entender melhor a palavra de Deus e assim crescermos junto na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os dias devemos cultuar ao Senhor. Não tem um dia específico. Não é só no sábado, não é só no domingo ou só na segunda. Mas todos os dias devemos louvar e adorar e engrandecer aquele que é digno de toda a glória e de toda a honra. Que Deus abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos vocês.